seguro tem que ter. Você tem seguro do seu carro? Você tem que ter seguro disso aqui também. Isso aqui vai te dar muito mais prejuízo que o seu carro se acontecer alguma coisa dessa com você. A gente segura aquelas coisas que a gente já conquistou, mas a gente não segura as coisas que dão condições pra gente conquistar as coisas. Vamos dizer assim, a clientela conquistada durante quanto tempo, né? Prestando bons serviços. É um valor inestimável. Seja bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos, o podcast feito para você, dono e dono de clínica que quer remover o caos do seu dia a dia. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Thiago Caparrós. E o caos de hoje é sobre responsabilidade civil. E hoje a gente tem um convidado, né, Thiago? Convidado aqui, especial aqui, Dr. Erlon Pilati. Chamei o Dr. Erlon aqui. Dr. Erlon já é Erlon, né? Erlon, fala. Eu sempre chamo ele de Erlon. Desculpa, Erlon, desculpa, Não tem doutor. problema. Dr. Erlon já é um parceiro nosso aqui, já de algum tempo já. A gente, dentro do nosso portfólio, a gente oferece também o seguro de responsabilidade civil. Aí a gente já tem aí uma carteira ali de mais de 1.000 dentistas hoje com responsabilidade civil. Dr. Erlon, ele é advogado já há bastante tempo, aí, 28 anos no mercado, sócio fundador da Pilati Advocacia, que é uma advocacia dedicada a direito empresarial e de defesa do profissional da saúde, clínicas e hospitais. Além disso, ele também tem mestrado em gestão empresarial pela FGV. Deixar o Dr. Erlon se apresentar. Dr. Erlon, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Vou deixar o doutor, como o doutor gosta de se apresentar para as pessoas aqui, para a gente e para quem está ouvindo a gente aqui. Tá bom, vamos lá então. Não é fácil falar de si mesmo, né? Mas vamos lá. Eu sou Erlon Pilati, comecei aí há bastante tempo, em 1995, a advogar, quase sempre na área privada, né? Mais dedicado ao direito civil. E no decorrer do tempo a gente foi estudando e adquirindo aí mais conhecimento, mas sempre voltado para o atendimento a empresas e profissionais da saúde, profissionais liberais, mais recentemente clínicas e hospitais, né? Sou esposo da doutora Isabela, que é minha sócia no escritório, pai da Cecília, pai do Miguel, e a nossa ideia aí é ajudar a resolver os problemas jurídicos das pessoas ou, mais do que isso, prevenir esses problemas, né? Boa, doutor. Show de bola. Acho que, e essa palavra que o doutor usou, prevenção, né? A gente fala muito isso na área da saúde, né? Que é muito melhor a gente ter um tratamento preventivo, é muito mais barato e muito mais inteligente, né? Fazer um tratamento preventivo do que ter que atuar na causa quando a gente já tem o problema instalado, né? E aí eu queria começar exatamente, mas antes de a gente começar aqui a fazer a primeira pergunta, né? Vamos fazer o nosso recadinho aqui, né, Thiago? Então, para você que já nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você que é a primeira vez que está chegando aqui no Clínica Sem Caos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Sempre a gente busca trazer conteúdos aí diferentes, de uma maneira leve, para que você realmente possa aí também ter mais conhecimento sempre, né? E se é a sua primeira vez aqui, a gente já vai pedir aquele like na confiança, se inscreva no nosso canal. Dá o joinha. Seja aqui no YouTube ou inscreva-se no nosso canal no Spotify. É muito bacana ter a sua companhia e realmente poder compartilhar esse conteúdo. E aí, Thiago? Convidando alguém aí também? Também as nossas redes sociais, né? Tem o QR Code aqui na tela, se você é direcionado para o nosso site. Então, se quiser acompanhar aí não só o Clínica Sem Caos, como também as nossas páginas, né? Da Acelero, @acelero.vc. E da Superdental, SuperdentalBR. E do Clínica Sem Caos, @Clínica Sem Caos. Isso aí. Então, muito bem, recados dados, vamos começar aqui. Né? Só um parênteses, assim, lembrando que toda semana tem um episódio novo no ar. E se você quer receber toda vez que tiver um episódio novo, clica aí no alerta, no sininho, para você receber assim que tiver um episódio novo no ar, tá bom? Vamos começar aqui. O nosso tema de hoje é um tema importantíssimo. A gente já trabalha com esse tipo de seguro, oferecendo para os profissionais da saúde já há um bom tempo, que é responsabilidade civil. Aí eu já jogo para o doutor aqui falar sobre o que é responsabilidade civil, o que é esse seguro, quando que é importante ter ele, quando não é. Então, vamos lá. Bom, responsabilidade civil refere-se à indenização
por todo e qualquer dano sofrido em decorrência de uma conduta que a gente fala culposa, negligente, imprudente, imperita. No decorrer do tempo, o direito acompanha aí a evolução social, né? Então, no decorrer do tempo, passou-se a se indenizar mais, né? Então, lá atrás, antes da Constituição de 88, apenas o dano material era indenizável. Depois veio o dano moral. Hoje a gente tem aí o que se chama de dano existencial, né? Dano estético. Então, ampliou-se aí o rol de danos a serem indenizados e criou-se aí uma cultura jurídica de indenizar mais. Pelo que me contaram aqui, o público é de profissionais da saúde, né? Ou gestores de clínicas. E isso tem afetado diretamente os profissionais da saúde, as clínicas e os hospitais. Não por culpa deles, é claro, mas porque a gente passa por um processo de judicialização das relações sociais. Uhum. Ou seja, tudo acaba em juízo, tudo tem que se discutir em juízo, tudo tem que pedir uma indenização, toda e qualquer pessoa se sente lesada por qualquer motivo, né? E um paciente insatisfeito ou mal intencionado, ele procura um advogado, vai a juízo, pede uma indenização, né? Seja com muito fundamento ou sem nenhum fundamento, mas enfim, isso daí é um mercado que acabou se criando por algumas razões, né? No Brasil especificamente pelo fato de nós termos a lei de assistência judiciária, que é a vulgarmente chamada de justiça gratuita, né? Uhum. Então as pessoas não precisam desembolsar para entrar com uma ação. Existe também a figura da inversão do ônus da prova, né? O fornecedor do serviço, seja ele o paciente, seja a clínica ou o hospital, é quem deve comprovar que agiu corretamente, que prestou bem os serviços, e não quem alega que sofreu o dano, né? Então, por conta dessa série de fatores aí, aumentou muito o número de ações e, é claro, criou-se um mercado. As pessoas ganham dinheiro com isso. O advogado entra com a ação, ele ganha dinheiro. O paciente que se sentiu lesado e indenizado também ganha, né? Então, a gente tem que entender isso. O dentista, o médico, está inserido nesse mercado, né? Ele pode vir a sofrer essas ações por responsabilidade civil. Legal. Eu participei de um evento que o doutor estava dando uma palestra no CRO aqui em Curitiba, voltado para uma associação aí da odontologia, e o doutor falou uma coisa que me chamou a atenção e acho que chocou assim o pessoal na hora. Ele falou assim, antigamente tinha o advogado porta de cadeia, agora tem o advogado porta de clínica, entrando nesse tema, né, doutor? Nós tivemos aí nos últimos anos uma proliferação muito grande do número de advogados no país, né? Então, e é claro, as pessoas precisam trabalhar. Sim. E acabam aí criando algumas oportunidades, né? Então, a gente faz essa brincadeira. Antigamente tinha o porta de cadeia. Esperava alguém ir preso lá para prestar o serviço. Hoje não, hoje tem o porta de clínica, ele espera um paciente insatisfeito sair lá de dentro para entrar com uma ação indenizatória e ganhar um dinheirinho, né? E é interessante isso aí, porque tá em alta. A gente cria muito conteúdo aqui para o nosso blog, principalmente. E um dos conteúdos que a gente criou, que é o conteúdo nosso mais acessado no blog, tem milhares de acessos por mês, tá? Ele não está focado, o nome pelo menos, ele é voltado para o dentista, que é possíveis processos contra dentista. Lá a gente fala que, para você tomar cuidado, que o seguro de responsabilidade civil exatamente ele te auxilia nessa parte. E as pessoas que acessam não são dentistas. Você tem uma ideia da quantidade de gente procurando por processar os profissionais da saúde, nesse caso os dentistas ali. E a gente recebe todo dia a gente recebe gente no nosso comercial mesmo pedindo o que eu faço para processar o meu dentista. Pois é, então a
eu digo assim, né, a especialização nesse mercado que se criou, da mesma forma que a gente se especializa para defender o dentista, o médico, também tem quem se especializa para entrar Processar o médico. para processar o médico. Né? Então, é comum aí a gente encontrar associações de defesa das vítimas de erro médico. Olha isso. Tem, aí existe, né? Então, e daí lá tem um advogado que vai explicar alguma coisa, tem uma vítima que vai contar a história dela, né? Mas tudo isso acaba movimentando esse mercado, né? O mercado Pois é. tá... Inclusive, eu queria até uma dúvida, né? Que acho que hoje a gente veio para trazer muitas dúvidas. Aqui a gente abriu até algumas perguntas, né, para os nossos seguidores aí nas nossas páginas, e temos algumas perguntas para fazer para o doutor, mas uma até pegando esse ponto, assim, né? Essa questão. Hoje, qualquer advogado, ou digamos assim, um advogado que não tem uma especialidade na defesa, né, da área médica, ele consegue atender? Você fala, eu tenho... Meu primo é advogado civil e abriram um processo contra mim, eu posso chamar ele para me defender? É uma coisa simples? Uhum. Como é que é esse embasamento jurídico? Então, o que acontece? Eu sou conselheiro jurídico e científico da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, chama ANADEM. Então, lá nós temos um grupo de escritórios especializados no Brasil inteiro que atendem profissionais da saúde, clínicas e hospitais. O índice de condenação desses processos fica aí entre 10% a 15%, né? O índice de condenação no mercado como um todo fica entre 40% e 45%. Nossa, alto, hein? Muito mais alto. Então, o que acontece? Isso decorre da falta de especialidade. São dois fatores. Um é a especialidade do advogado, né? E o outro é a capacitação do assistente de perito. Esses casos, na maioria das vezes, se resolvem pela prova pericial. O que é o assistente de perito? O que ele faz? O assistente de perito é assim, quando a questão é técnica, né, ou seja, o juiz não tem conhecimento médico nem odontológico, então ele nomeia algum profissional da área para estudar aquele caso e informar se o procedimento foi adequado, se todas as hipóteses diagnósticas foram levantadas, enfim, o que se refere ao caso. Cada parte, seja o autor ou seja o réu, tem o direito de nomear um assistente técnico. Então tem o perito, que é o profissional da confiança do juiz, que é imparcial, e tem os assistentes técnicos do autor e do réu, esses são parciais. É muito importante ter um bom assistente técnico. O que acontece na prática? A gente nunca pode citar nomes, né? Claro. Então, o doutor XYZ é o pós-doc da cirurgia do aparelho digestivo. Sofre um processo. No meio do processo, o advogado conta para ele, olha, você precisa de um assistente técnico aqui para nos ajudar nesse processo, porque vem a fase da perícia. O que ele faz? Ele vai lá e conversa com o amigo dele, pós-doutor também, tão qualificado quanto na cirurgia do aparelho digestivo, certo? E isso não é bom. Não é bom. Porque, embora seja um profissional extremamente qualificado, não significa dizer que ele saiba conduzir uma perícia judicial. Entendi. Né? Então, o que faz com que existam mais condenações ou menos condenações é não só a especialidade do escritório, como também a disponibilidade de um bom assistente técnico, que saiba formular perguntas adequadas para o perito, que saiba examinar um caso judicial, que case esse conhecimento técnico odontológico ou técnico médico com conhecimento jurídico. Né? Então é essa a situação. Eu vou jogar um confete para cima de mim mesmo, isso é feio, mas muito bom, não, por mas gentileza.
ano passado nós tivemos um índice de sucesso nas ações do escritório de 98%. Olha só. Que maravilha. Mas isso, claro, a especialidade do escritório, bons assistentes, e tem um terceiro fator também. Qual? Muitas dessas ações que entram quanto profissionais da saúde são infundadas. Uhum. São infundadas. né? Infundadas e o profissional que talvez que está entrando não está tão bem preparado quanto Então... também, não sei. Sim, vamos dizer assim, é comum ter ações reclamando de um dano, que não é um dano. É Uhum. simplesmente uma complicação possível Olha isso. de um procedimento cirúrgico. Né? Mas um advogado não especializado, ele entra com essa ação. Uhum. Ele não diz para o cliente, que é o paciente do profissional da saúde, olha, converse com outro profissional para saber se isso que aconteceu realmente Foi um erro, Passível, né? foi um erro Ou do né? profissional. Isso foi uma complicação do. Ou poderia ter acontecido com você ou com qualquer um, Uhum. né? Então tem essa situação também. Né? Legal. Existem algumas ações aí que a gente sabe que, para falar o português claro, não tem pé nem cabeça. Sim. Né? Em Então, qualquer segmento isso, eu acho que na área médica acontece também, né? Nós tivemos um caso lá no escritório, não tem nada a ver com essa questão, mas lá do empresarial, legal. o cliente entrou com uma ação contra o lojista da loja de sapato porque o sapato machucou o pé. E lá ele queria um dano moral, aquela coisa toda. E foi muito engraçado porque tinha a filmagem do atendimento na loja e a atendente, o gerente, fizeram de tudo para ele. Olha, nós trocamos o sapato, devolvemos o dinheiro. Não, mas o sapato tem defeito. Não, a gente manda para a fábrica para fazer uma perícia. O que ele quisesse, eles faziam. Mas não, ele queria dar um jeitinho de ganhar em de cima ganhar ali. alguma coisa. Nossa. Então é Complicado. o que a gente chama de banalização do dano moral, né? Pois é. Esse é um problema enorme, né? Como o doutor comentou. E até a gente estava falando antes aqui em off, né? Antes da gente começar a gravação, o doutor comentou assim de alguns casos de pessoas que utilizam isso como uma ferramenta para postergar o pagamento do tratamento também, né? Isso tem acontecido bastante. Então, a gente vê situações assim. Contrata-se um tratamento para pagamento parcelado, longo prazo. O Uhum. tratamento acaba antes do pagamento. Normalmente, sim. E no meio do caminho, aquele pagamento começou a ficar pesado. A pessoa não quer pagar mais, acha que não poderia ter custado tanto, que foi caro. E aí ela entra com uma ação reclamando do tratamento, às vezes alegando o erro mesmo do profissional, Uhum. mas o intuito é não pagar aquelas parcelas restantes, né? Então tem tudo isso aí. O que a gente quer dizer com isso? É que os profissionais mais antigos, né, eram mais reticentes ao seguro, a fazer seguro de responsabilidade civil. E não, mas eu faço tudo certinho, Mas não erro. não erro, atendo bem, mas você não precisa errar. Sim. Né? O sapato não tinha defeito. Sim. Basta ter alguém mal intencionado ali, né? Claro. E na área da saúde, né, coisa como é um produto, por exemplo, né, ou vamos pensar uma coisa assim, um imóvel, né, que se você não fizer o pagamento, o credor vai lá e toma o bem, né? Você não tem como tomar o bem de algo da saúde, né? Sim. Então esse acaba gerando um problema grande. E até eu gostaria de pegar esse gancho, né, para a gente falar do nosso tema hoje, que é essa questão da responsabilidade, né? Até para entender assim, qual é o momento, né? O que a pessoa tem que olhar, o profissional tem que pensar na hora de contratar, por que contratar, né? Quais são os principais ali pontos positivos no primeiro momento, né? Os benefícios que o profissional da saúde adquire contratando um seguro de responsabilidade. E no segundo momento, eu queria que o doutor falasse também sobre quais são os riscos, né? Os principais riscos que ele pode ter com essa exposição, né? De não, dentro desse cenário que a gente tem hoje ali, de não se ter um seguro. Então, o seguro nada mais é do que uma socialização de risco, né? Uhum. A gente tem tanto o seguro fornecido pelas seguradoras, como também existem os fundos mutualistas, né? Que é uma espécie de
vaquinha feita por todo mundo, se alguém tiver algum problema, custeia, né? O que a gente diz sempre para evitar essas questões de responsabilidade civil, evitar de responder uma ação, né? A gente diz que, basicamente, bom relacionamento com o paciente, né? O médico, o dentista tem que tratar bem o paciente, ser educado. Né? Isso é importante, viu, gente? Ser educado, conversar, dizer bom dia, né? Perguntar como que a pessoa vai, isso aí é importantíssimo. Empatia, fazer um né? parêntese, não só o profissional, como toda a equipe da clínica, né? Toda a equipe. Sim, por isso que é importante a gente orientar as pessoas, assim, atender bem o paciente e tudo mais. Né? Às vezes uma atendente mal-humorada acaba fazendo com que um cliente ou um paciente fique insatisfeito. Né? Mas enfim, essa é uma recomendação que a gente dá. A outra claro, fazer o trabalho bem feito, né? Evidentemente. A terceira é ter a documentação adequada, né? Contrato, termo de consentimento, ficha de atendimento bem preenchida, pegar a anuência do paciente nos procedimentos. Enfim, isso é importante também. E o último ponto é ter um bom seguro de responsabilidade civil. Justo. Justamente por quê? Porque a gente não sabe. Porque não necessariamente precisa estar errado, ter feito alguma coisa errada para ser acionado. Tendo em vista que o paciente pode ajuizar uma ação sem ter despesa, sejam custas processuais, que paga para serventia para o Poder Judiciário, seja a despesa com perito, né? Ou seja até a despesa com advogado. Como existe um número de profissionais muito grande no mercado, eles podem atender mediante risco, ou seja, o advogado ganha se ganhar a ação. Bom, aí vem a questão do seguro, né? Como que se sabe se aquele seguro é adequado ou não é adequado, né? Então, tem muitas situações assim, é importante fazer seguro. Aí o profissional simplesmente olha o preço. Vou pegar o pacotinho mais barato. Esse aqui é o prêmio mais barato, né? Ele não vai lá ler a apólice, as condições gerais desse seguro, né? E aí lá muda muita coisa. É evidente que a pessoa não vai andar de BMW pagando por o preço de Fiat, né? Então, sem qualquer preconceito. Sim, mas por questão de valores Fiat, só, né? Os valores dos automóveis. Então, o contrato de seguro tem muita diferença. Tem que observar muito bem o que cobre, né? Se essas coberturas são descontadas da apólice toda, da cobertura geral ou não. E aí tem uma variedade muito grande, tanto de preço como de coberturas, né? Um ponto fundamental que a gente vê e aí teve aquela outra pergunta, né? Se o profissional especializado, o advogado, no caso, na área do direito médico, ou não especializado, pode contratar qualquer um para defender? Pode, mas corre risco. Aumenta o teu risco, né? É evidente. Quebrou o pé, vai no ortopedista, né? Então, né, tem lá um tumor, vai num oncologista. Sim. E assim vai, tá com dor de garganta, vai no otorrino. Sim. Da mesma forma acontece no direito, né? Então, hoje já existem produtos que fornecem advogados especializados. Que dão essa comodidade, esse conforto para o profissional da saúde. Isso é muito importante. Porque a gente vê situações, o profissional da saúde vai lá, eu vou contratar a advogada, a filha do vizinho, que é da área trabalhista, né? Ótimo, atender bem e tal, mas vai chegar numa determinada fase do processo, por exemplo, a questão do assistente do perito, que nós falamos. Essa advogada não tem relacionamento com assistente de perito. Ela não vai ter alguém. Ela vai pedir a assistência para o próprio cliente. Aí o cliente vai indicar o amigo. E aí começa a criar riscos que são desnecessários, que não precisa ter.
Então, esse é um ponto. Ver se o serviço desse seguro, desse fundo prestamista, fornece esses advogados especializados. Quanto ele se dispõe a pagar para um assistente de perito. Nós tivemos um caso extremamente complexo no escritório, cujo laudo do IML estava errado. Olha isso. Nossa senhora. E aí nós precisamos contratar um assistente de perito renomado, fazer um trabalho extremamente complexo para desconstituir um laudo do IML. Nossa. Né? Então, um assistente de perito realmente qualificado pode custar caro. Claro, isso de acordo com o caso, né? Uhum. Um caso mais simples, não. Pode ser um assistente de perito, né, que para atender uma situação mais simples, vai cobrar menos. Claro. Mas a gente tem que ver, a seguradora cobre isso? Não cobre isso? Ah, tá, mas a cobertura global chutar um valor aí, baixo, 100 mil. Mas, se eu contratar um assistente que cobra 20, desconta de 100, ou não desconta, Uhum. isso tudo tem que ser verificado. Importante mesmo. E são detalhes que parecem pequenos, mas que podem fazer toda a diferença ali na frente. Né? Faz diferença. Limitações de valor de honorários advocatícios. Então, tem contratos seguros que limitam, né? Praticamente todos limitam. As situações de fundo prestamista, essas acabam não limitando. Será que aquele limite é suficiente para eu contratar um bom advogado especialista na área? Né? Porque aí, tá, tudo bem, eu já entendi, eu preciso de um advogado especialista. Mas o meu seguro não é suficiente para pagar os honorários dele. Uhum. Então, não necessariamente, assim, eu tenho seguro, mas eu preciso ter um advogado, ou tem que entender se o seguro já vai me oferecer esse serviço também? Isso, hoje já tem fundo prestamista que oferece, vamos dizer assim, não é que oferece, tem advogados credenciados que fazem o trabalho, né? Vamos dizer assim, é como se fosse isso é interessante, os profissionais de saúde entendem bem isso. É como se fosse um plano de saúde, né? Então, eu fiquei doente, uso o meu plano de saúde, vou no hospital, vou no médico e tal. Eu sofri uma ação judicial, eu uso o meu plano, o meu seguro de responsabilidade civil, né? Alguns, tem fundo já que tem esses, vamos dizer assim, o advogado credenciado, assim como o plano de saúde tem lá o dentista, o médico credenciado, né? Então, é nessa linha aí. Legal. Uma dúvida que me surgiu aqui, não sei se o doutor tem uma análise assim, né? Qual que é o tamanho desse risco? Hoje as ações, elas giram em torno de quais valores, assim, olha, em média, né? Lógico que cada procedimento tem um cada risco, segmento, né? por exemplo, estético, cirurgia plástica, obstetrícia, né? Tem bastante problema. Lá no escritório, os três mais demandados são, nessa ordem, plásticos, obstetrícia e depois os dentistas. Olha isso. Né? Depois, aí quarto vem os ortopedistas. O que acontece? O maior risco, de acordo com a especialidade, se dá pela expectativa de resultado. Alguém vai fazer uma cirurgia plástica para ficar em uma condição estética, salvo se a plástica for reparadora, né? Ficar numa condição estética melhor. Então ela espera aquele resultado. Vou ficar mais bonito, tal, aquela coisa toda. Obstetrícia. A mãe e o pai esperam que o filho nasça bem, com saúde, né? A mãe também esteja bem depois do parto. A mãe e o filho vão para casa logo depois, né? Então existe uma expectativa de um resultado positivo. E quando essa expectativa se frustra, né? Aí, desde que o mundo é mundo, né? Desde que Cristo foi crucificado, a gente tem que achar algum culpado. Né? E aí acontece isso, né? Então é mais ou menos isso. Doutor falou que teve um caso ali que teve que desconstruir a tese da perícia
do ML, né? É, Doutor, pode comentar? Não, talvez não citando nomes, mas o que aconteceu? Porque o doutor falou, mas aí a pessoa falou, mas e aí? Será que, aconteceu? o que ele não, conseguiu? eu vou comentar assim, de uma forma que não Não exponha. não exponha. O que aconteceu? Para você ter uma ideia, foi um caso que a criança veio a óbito, né? Olha só. E uma criança de 2 anos e 7 meses. Nossa. E a causa da morte apontada pelo Instituto Médico Legal era uma perfuração do estômago por instrumento pérfuro contundente. E essa criança tinha feito uma cirurgia, não vou especificar qual é, mas Não era invasiva. não tinha por que qualquer instrumento chegar lá. Mas, enfim, como havia essa informação no laudo, tudo levava a crer que houve uma complicação no procedimento cirúrgico, foi feita uma sonda nasogástrica e acabou perfurando, enfim. Tudo se levava a crer, não tinha como a gente demonstrar que aquela perfuração por instrumento pérfuro contundente não tinha ocorrido fora do hospital. Uhum. Esse era o problema. Então, quer dizer, aconteceu lá. Sim. E aí, não bastasse este laudo do IML apontando isso, perfuração do estômago por instrumento pérfuro contundente, seguida de peritonite. Não bastasse isso, tinha um parecer técnico também de um médico de outro estado, de São Paulo, que apontava negligência médica. O que não poderia ocorrer, porque um perito não pode dizer que se houve negligência. Só quem vai dizer se houve negligência, imprudência e perícia, ou é o conselho profissional, ou é o juiz de direito. Né? Claro. O parecer técnico pode dizer, olha, não foi o procedimento mais adequado, a técnica era outra. Tudo isso ele pode dizer. Mas imputar a culpa não pode. Mas enfim, mas estava lá o parecer e dizia isso. E aí começou-se aquela busca por provas do que aconteceu com essa criança depois que saiu do hospital. Porque a recuperação se deu bem, a criança estava bem, tudo certinho. Ah, ela não foi na cirurgia, ela foi para casa. Foi para casa, cerca de 10 ou 11 horas depois que veio a óbito. E aí, depois de muito estudo, observação das imagens fotográficas que existiam no laudo do ML, aí nós chegamos a uma hipótese outra, que foi de perfuração espontânea. Então, numa situação de estresse, que é a própria cirurgia, crianças nessa faixa etária podem desenvolver um volvo no estômago que leva a uma perfuração espontânea. Nossa. E não por instrumento, né? Então nós tivemos que provar isso. Essa situação teve processos no CRM, indenizatório, civil e criminal. Nossa. Por homicídio. E a imagem da clínica também, do hospital, no caso, também. Já depois disso foi noticiado na imprensa, né? Olha aí, outro problema. E a imprensa cai mordendo em cima, né? Você, o médico, o hospital, que a gente já saem culpados, né? Sim. Então, criança morre após cirurgia de tal. Né? Acaba com todas as cirurgias do dia, da semana. E aí, depois que se prova o contrário, ninguém solta uma nota dizendo que... Não sai nada. Não dá ibope, né? Exatamente. E aí, a pessoa que fala não dá ibope é antiga, né? É antiga. Mas vamos lá. Aí caiu bruscamente o faturamento da instituição de saúde por conta dessas notícias, né? Então, e tanto o médico, o cirurgião, quanto a anestesista informavam pra gente, olha, não houve nada, né? Mas não pode ter sido em outra situação. Então, até a gente descobrir tecnicamente o que tinha acontecido e comprovar isso,
Mas foi um caso interessante, nós conseguimos a absolvição no CRM por unanimidade. Legal. E aí a ação civil e a ação criminal acabaram seguindo a mesma sorte aí, né? Uhum. E a parte da mídia, tem um mecanismo que você consiga também bloquear essa parte, no caso do seguro? Ah, tá. Então, hoje já existem serviços que oferecem isso. A gente chama de gerenciamento de crise, Olha isso. né? Então, hoje existem aí grupos de WhatsApp e próprias redes sociais, né? Além do WhatsApp, que congregam lá pacientes de cirurgia plástica, por exemplo, e lá relatam sobre o resultado. E não raras vezes começa uma campanha difamatória contra o médico, né? E de forma desmedida mesmo. Olha, acabou com as minhas mamas, eu fui fazer tal procedimento, fiquei assim, fiquei assado. E isso gera um prejuízo financeiro mesmo, Com econômico, certeza. né? Ninguém quer Pacientes fazer desmarcando consulta, né? Uhum. Aquele grupo todo em polvorosa, às vezes vai para Facebook, para Instagram e assim vai. Então hoje já existe fundo prestamista, seguro, que oferece esse trabalho de gerenciamento de crise, para cuidar da imagem do profissional, né? E via jurídica mesmo, pelo escritório, é comum nós notificarmos redes sociais, nós notificarmos a paciente que está criando problemas para o médico, para o dentista, e às vezes até temos a necessidade de ingressar com uma ação contra o paciente, para afastar isso. Sim. Que aí é uma situação que inverte. Aí, antes, o paciente diz que tem que ser indenizado porque o médico cometeu um abuso, errou, enfim. Aí é o contrário. Aí quem tem que ser indenizado é o profissional da saúde. Sim, com certeza. Primeiro você prova a sua inocência, depois você... Por conta da campanha difamatória que está sendo feita, né? E às vezes coisas muito simples. Cria-se toda uma comoção, um banzé, vamos dizer assim, posta uma coisa e já vem outra pessoa em cima e posta outra coisa, assim vai. Vamos dizer, por conta de uma decência de sutura. Soltou ponto. Acontece. Sim, tá no risco, né? Criou um queloide. Às vezes é o organismo da pessoa. Coisas falta de cuidado do próprio paciente, às vezes, né? Muito. Nós tivemos um caso no escritório de otoplastia. Então, aquela cirurgia para corrigir da orelha da banda. A orelha da banda. E o rapaz não fez o pós-operatório. Achou que era só... Não tomou remédio, não fez curativo, não fez nada. Necrosou a orelha. Nossa Senhora. Né? Então, e depois entrou com ação contra médico e hospital. Gente, peraí, né? Aí tem inversão do ônus da prova. Claro. Aí, né, todo um trabalho técnico para comprovar que aquilo lá cedeu pela desídia dele, do paciente. Sim. Então tem isso também. Culpa do paciente. Né? Muito comum. Cirurgia plástica. Faz a cirurgia plástica, modifica o corpo, fica bonito, adequado. A empolgação às vezes é tanta que não espera o período total de cicatrização. Quer ir pra praia mostrar? Vai pra praia, pegar sol. Os exercícios. Areia, sujeira. Vai pra balada. Força. Né? Ou faz um exercício em casa, levanta peso, alguma coisa. Prejudica. Sim. Né? Com certeza. Então, o profissional de saúde acaba ficando sujeito a isso. No caso dos dentistas, me lembrei de uma coisa interessante agora. Os dentistas têm feito cada vez mais procedimentos estéticos, né? E na estética o direito brasileiro, infelizmente, em outros países não acontece assim, mas aqui é assim, considera essa cirurgia com finalidade estética
como uma obrigação de resultado do profissional da saúde. Aqui é assim, no Brasil, caracteriza como obrigação. Mas, na verdade, a obrigação seja do dentista ou do médico é de meio, né? Uhum. Ele tem que utilizar todos os meios para alcançar o diagnóstico adequado, para realizar o tratamento adequado. Mas ele não é obrigado pelo resultado. Uhum. Né? Mas, quando é estética, aí considera-se que tem que alcançar um resultado. Entendi. Tem que sair mais bonito, né? E aí aumenta-se essa judicialização. Até porque uma coisa é muito intangível, né? O que é o mais bonito, o que é o correto, o resultado esperado, o que eu espero às vezes não é o que é possível de ser feito, né? Então... A gente tem visto aí, tem muitos casos de... Esses casos a gente tem visto bastante, tem aparecido bastante no nosso escritório. De rinoplastia. Uhum. Então, por mais que tenha ocorrido uma melhor estética, não ficou do gosto do paciente, né? E aí, isso é muito subjetivo, né? Que é bonito para um, pode não ser bonito para outro. Exatamente. Né? Então, por mais que existam alguns critérios técnicos do que é adequado, né? Do que fica mais harmônico, ainda assim pode ter essa insatisfação. Vai para um debate mais longo, né? Aí, não alcançou o resultado, mas não alcançou qual o resultado? Sim, sim. Né? Qual resultado era possível para aquele paciente, né? Legal. Bom, então deixa eu fazer uma breve pausa até para o doutor poder tomar uma aguinha. Também está falando bastante aqui, né? Até demais. Aproveita e já dá uma... Exatamente. Se você está gostando desse conteúdo, dá o nosso recadinho paroquial aqui, né? Se você está gostando do conteúdo, então, né, tem alguma dúvida, inclusive, a mais, algumas coisas a gente ainda tem mais minutinhos aqui para conversar sobre isso, mas você pode mandar o seu comentário aqui também, né? Eu vou até pedir, doutor, se puder falar o site de vocês, um canal aí de contato, para quem tem mais interesse que possa entrar em contato com vocês, como é que eles conseguem fazer aí? Olha, eu vou indicar o e-mail do escritório. Perfeito. Vai ficar aqui na tela, podde falar que a gente vai botar o letra aqui embaixo. Advocacia@pilate, com pilati.adv.br. Então, nós, como somos uma advocacia mais tradicional, de muito tempo, a gente acaba não utilizando sites, redes sociais. É o canal de contato, né? O canal de contato. E se quem quiser pelas redes sociais também, a gente tem a nossa equipe, que é parceira do Dr. Erlon aqui, e ele também vão ajudar vocês, nossa equipe de corretores ali, ajudar vocês ali. Para quem não tem o seguro de responsabilidade civil ainda, tem que ter, gente. Eu falo, seguro tem que ter. Você tem seguro do seu carro? Você tem que ter seguro disso aqui também. Isso aqui vai te dar muito mais prejuízo que o seu carro se acontecer alguma coisa dessa com você. Exatamente. E sempre fala isso, você não pode comprar um carro e não pode tirar ele da concessionária sem ter seguro, né? Então a gente vai, abre o seu consultório, começa a ter a prática médica e não se segura, né? Não tem isso. E até queria pegar esse gancho aí, né? Para perguntar assim, hoje todas as especialidades da área da saúde podem existir cobertura? Tem alguma específica que não comporta? O que a seguradora, fundo mutualista, seja lá o que for, não vai cobrir é uma atividade legal. Né? Então, a prática de uma medicina proibida pelo CFM ou pelo CFO, no caso do dentista, isso nunca vai cobrir. Né? E tem a questão aí da informação falsa, né? Então, sempre o segurado tem que prestar as informações verdadeiras. Olha, qual é a minha formação, qual é a minha especialização, quais procedimentos eu faço, e a seguradora, diante dessa avaliação, vai assumir o risco ou não. Se ela assume aquele risco diante de informações verídicas, está coberto dentro daquilo que você faz. Agora, se existe uma informação falsa que levou a seguradora a assumir um risco equivocadamente, ela pode não cobrir. Claro. Por exemplo, se ele não fala que ele é especialista,
mas ele fala que ele faz o procedimento. Aí, teoricamente, se a seguradora Sim, a seguradora, aceitou, tem que cobrir. a seguradora sabe que ele não é um especialista e que ele faz um procedimento de uma Isso é. especialidade. Por isso é importante ele falar, por exemplo, a gente fala na odontologia, se ele faz ROF, Sim. mas não é especializado, então eu não vou falar, porque se der algum BO, eu Tem que falar. tenho que falar. Se ele não falar, não vai ser coberto. Se ele não falar, não vai ser coberto. A partir do momento que ele informa Importante adequadamente e a seguradora assume esse risco, A seguradora pode falar, não aceito. ela pode não Né? aceitar. Mas É. se não informar, não tem choro nem vela depois, né? É, Tem tido, parte de ROF aí, de harmonização orofacial, tem tido bastante caso de processo, né? No último ano, principalmente ali, né? Que teve um boom do ROF no mercado. eu diria assim que veja, eu não quero apavorar ninguém, tá, gente? Mas me parece que o dentista é a bola da vez, né? Então, justamente porque tem feito muitos procedimentos estéticos. O judiciário entende que é uma obrigação de resultado, né? Uhum, Porque, na nossa opinião, está errado, porque o resultado depende de N fatores, claro. inclusive características do paciente, né? Como ele se coloca depois do tratamento, se é tabagista, se é obeso, se é sedentário, tudo isso influencia no resultado. Lógico. Né? Mas, enfim, a gente tem visto um número crescente de ações contra dentistas. Uhum. E até engatando nisso, assim, hoje, como é que funciona a questão da retroatividade? Qual é o prazo que a pessoa precisa fazer? Porque, por exemplo, a gente vê muito, né? O profissional procurar Depois o que seguro, já deu depois BO. que está com o problema na mão. E aí? Então, daí é assim, ó. Aí já era. Aí já era. O que acontece? Tem alguns seguros que tem cláusula que a gente chama de retroatividade. O que é a retroatividade? Você firmou o seguro hoje, Uhum. mas ele vai cobrir ações futuras, quer dizer, ações ajuizadas daqui para frente, mas referentes a atendimentos anteriores. Uhum. Tá? Isso é importante. Então, por E exemplo, que se ele faz significa alguma isso? coisa e achou que fez besteira, Não, mas ele não foi notificado, Não, aí vale. a ação é posterior à adesão. Então, tá vendo? Só se ele for acionado. sim. Mas o procedimento é anterior. Eu entendi. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque a maioria dos seguros diz o seguinte, olha, procedimento realizado a partir da adesão. Uhum. Perfeito. E não ação ajuizada a O partir que da está para adesão. trás Daí não não- tem responsabilidade. Daí não tem responsabilidade. E aí tem uma questão assim, relacionada ao prazo prescricional. No Código de Defesa do Consumidor, prazo prescricional, 3 anos. Prazo entre a verificação do dano e o ajuizamento da ação. Então, tem até 3 anos. Pelo Código Civil, 5 anos. Uhum. O Judiciário pacificou o entendimento que a prescrição é em 5. 5. Tá. Mas é 5 de quando ocorreu o dano. Tá. Quando, O procedimento foi quando, realizado. quando Foi. tomou conhecimento do dano. Não. Vamos pensar assim. Houve um esquecimento de material dentro da cavidade abdominal durante uma cirurgia. Sim. Isso aí pode levar muito tempo para ser descoberto. Uhum. Esse prazo vai contar de quando foi descoberto. Uhum. Exemplo acadêmico. E aí o prazo pode ir por um tempo muito maior. A criança realizou um procedimento com 10 anos de idade. O prazo prescricional para essa criança começa a correr a partir da maioridade. Então, Nossa Senhora. Ou seja, ela tem 5 anos depois dos 18. Situação drástica. Aconteceu alguma coisa no parto, né? E essa criança ficou com uma lesão decorrente do serviço realizado no parto. 5 anos depois de completar 18. então prescreve 23 anos depois. 23 anos. Então, a cláusula de retroatividade é importante, né? É muito importante. Outra questão aí relacionada aos familiares.
Nós temos situações no escritório que nós atendemos o espólio do médico, do dentista. O que aconteceu? O médico faleceu, e o paciente entrou com uma ação contra o espólio por conta de algo que ocorreu no exercício da profissão do médico. Sim, sim. Quem que vai responder? Família? A família. Então isso é uma coisa que tem que ficar atento Herdou também. tudo, né? Exatamente. Então, E durante esse período, doutor, é necessário guardar toda a documentação, prontuários, tudo? a gente recomenda 5 anos. Né? É um prazo razoável. E pode ser digital. Não precisa ser Pode ser digital. Pode O que não ficou claro para mim é a questão da retroatividade, por exemplo. Se eu fiz um seguro hoje, mas eu sou um profissional da saúde e fiz um seguro hoje, e eu não sei, não levei nenhum processo, mas aí amanhã aparece um processo, eu não sabia, não estava sabendo de nada, aparece um processo que eu fiz no ano passado. Cobre? Tem que analisar o que diz no contrato, né? Mas, via de regra, quando tem retroatividade, considera-se a data do ajuizamento. Data que o paciente protocolou a ação. Sim. Ou seja, se ele protocolou depois que eu já fiz o contrato, então, teoricamente, cobriria. Tranquilo. Então, isso Se é importante. protocolou antes, daí não. Então, o que a gente recomenda aí? Quando for contratar o seguro, a seguradora, via de regra, faz essa pesquisa, né? Se tem ação contra o profissional, até para se proteger também, né? Saber do risco, né? Mas também não custa pedir uma certidãozinha ali para saber se tem alguma coisa. E aí entra aquilo ali. Tem até uma questão que nossos clientes acabam fazendo aqui. Eu pedi pro pessoal do comercial lá da corretora fazer. Aí, assim, fiz um procedimento onde estou com medo de vir reclamação. Já não está muito seguro. Ainda né? dá tempo de contratar o seguro. Aí que um doutor falou aqui, se não foi protocolado, ainda dá. Com retroatividade. É isso. Fazer a retroatividade. Legal. E assim, uma vez que a pessoa utilizou já o seguro, teve uma intercorrência, aconteceu um problema, como é que fica na questão da renovação? Eu pergunto assim, porque a gente está muito acostumado assim com seguros que são mais corriqueiras, né? Seguro de carro, por exemplo, né? Você perde a tua pontuação, né, na hora de renovar. Como é que funciona nesse caso da área da saúde? Então, o padrão no mercado é renovação anual. Né? Mais uma vez que usa. Aí vai depender de seguro para seguro. Alguns têm bonificação, outros não têm bonificação. É parecido com o de automóvel, né? Mas assim, você usar e depois fica mais difícil, por exemplo, você perdeu a ação, por exemplo. Pode acontecer da seguradora não querer renovar, né? Entendi. Como não assumir aquele risco. Sim. Né? Então pode acontecer. No fundo mutualista, que é o que a gente costuma recomendar, geralmente não acontece isso. Então tem esses fundos de contribuição mensal, enquanto contribui, está garantido, né? Claro que se houver um agravamento do risco no meio do caminho, o fundo pode também não cobrir mais aquele risco. Né? Por quê? Porque o agravamento de risco de um participante prejudica o sistema todo. Né? Claro. Aquele lá começa a custar muito caro para o sistema e pode vir a faltar recurso para atender os outros. Sim. É um fundo, né? É um fundo, que tem regras também, né? Com certeza. E, doutor, eu queria fazer uma última questão, a gente já está dando tempo aqui do nosso episódio, mas acho que essa é muito importante, que muitas pessoas falam, que a ideia é a gente sempre conversa com gestores de clínica, né? Muitas vezes são consultórios, que é um profissional individual, mas também tem clínica, tem mais de um prestador de serviço, né? Áreas diferentes, tudo mais. Como é que funciona para o caso desses profissionais, que tem outros profissionais que atendem? Ele consegue fazer um seguro para a clínica que protege todas as pessoas, ou cada profissional tem que ser o seu? Como funciona? Então, a gente nunca sabe. Hoje, essa relação médico-dentista-paciente, né? Médico-paciente, dentista-paciente, é considerada uma relação de consumo, né?
O que significa dizer? Que toda a cadeia produtiva, é assim que o Código de Defesa do Consumidor fala, é responsável solidariamente. Tá? Então, o que acontece? Você compra um material de construção, vamos fazer assim. Material de construção na loja de material de construção da indústria X, financiado pelo Banco Y. E aí, o consumidor pode acionar o Banco Y, a loja de material de construção e a indústria. E o fabricante. Uhum. Da mesma forma, acontece com o dentista. O paciente pode entrar com uma ação contra o profissional, contra a clínica, contra o hospital. Contra o fabricante do produto, que no caso do implante dentário. O fabricante do produto, Uhum. do implante, pode entrar contra Na área médica também, né? todo mundo. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca. Tem Mesma coisa. Os clínica, dentes, o hospital, o profissional, o anestesista, Mesma o coisa. fornecedor do aparato que talvez utilize. Então, o que a gente recomenda para os gestores da clínica? Existe o seguro de responsabilidade civil para a clínica, para a pessoa jurídica. Então, quando ela for acionada, ela vai estar resguardada. Mas recomenda-se também que ela peça aos profissionais, ou às vezes até coloque no contrato, a responsabilidade de ter um seguro de responsabilidade civil pro dentista individual. Uhum. Por quê? Vamos pensar a seguinte hipótese. O paciente foi atendido pelo dentista Luciano, certo? Uhum. E Luciano, lá no procedimento, fez uma perfuração que, enfim, achou-se que aquela perfuração não poderia ter ocorrido. E esse paciente resolve entrar com uma ação de indenização contra a clínica. Ele pode. A clínica faz parte da cadeia produtiva. Até porque às vezes a relação financeira foi com a clínica, né? Foi com a clínica. Ele pode ter pago para a clínica ofereceu, entregou a nota fiscal, né? Uhum. E a própria clínica pagou o serviço do dentista. Sim. Né? Aí tem uma diversidade muito grande, né? Se a clínica vier a ser responsabilizada, quando ela vier a ser acionada, ela pode entrar com uma ação que a gente chama de regresso, ou chamar para o processo o dentista que fez o procedimento. Ela pode fazer isso. Só que isso daí cria uma indisposição. Claro. Uhum. Poxa, você está me acionando. Não vou mais trabalhar aqui. E às vezes é um bom profissional. Uhum. Sim. Eu não fiz nada errado. Perfurou porque tinha um defeito anatômico. Nós não sabemos. Sim. Né? Então, até para que a clínica, quando vier ser acionada, ela consiga fazer com que o dentista pague, se vier a ser condenado, ou custeie, se não toda parte dessa defesa, é importante que ela peça que o profissional tenha também um seguro pessoa física. Então, o ideal para ficar protegido é ter os dois. PJ e pessoa física. Uhum. Aí tem várias modalidades, né? Aí você vai ter o seguro de extensão da pessoa física com extensão para a pessoa jurídica, que é uma modalidade. Você tem o da pessoa jurídica e você tem o da pessoa física. O ideal é analisar como que é essa estrutura obrigacional entre clínica e dentistas para definir qual é o melhor produto. Interessante. E pode acontecer, por exemplo, vou processar a clínica, mas aí ele vai lá e vê que a clínica tem um seguro que, poxa, ele não abre mão do... É um seguro, por exemplo, da Nadem. Quem sabe que da Nadem eles vão até o final ali para defender se primeira coisa, vão assumir a premissa que o profissional de saúde é inocente ali e o paciente está agindo de má fé. A Nadem eu sei que vai até o final ali para proteger a imagem do profissional, mas aí a gente sabe que tem outros seguros que preferem fazer ali. Mas aí ele dá lá, na clínica eu sei que a clínica tem a Nadem, o advogado da parte que está interessado no processo.
Aí ele chega e fala, não, opa, vamos atrás então do dentista, que talvez ele não tenha. Pode acontecer isso? Pode acontecer perfeitamente. Olha isso. Pode acontecer de tudo, né? Os advogados são criativos. Sim. Tá vendo? Todas as áreas arruma sua forma de ajeitar aí tudo. Pode acontecer. Então, assim, a gente recomenda. O seguro hoje é fundamental, né? A judicialização encontra-se numa crescente, cada vez mais por menos, não menos valor, mas menos importância, né? Cada vez mais banal. Tem cada vez mais banalização, né? A nossa lei faculta isso. Sim, com certeza. Bom, é isso aí, né? Acho que a gente ainda tinha mais algumas perguntas aqui que a gente recebeu, né, das pessoas, mas vamos deixar talvez para um próximo episódio aí, né? Tá bom. Já está convidado, gostei muito da conversa. Muito boa. Também ainda estou com algumas dúvidas que eu queria tirar aqui, mas eu vou ficar em off. E assim, o importante aqui para quem tá escutando, para quem está assistindo, se tiver dúvida, assim, o Dr. Erlon aqui é especialista na área da saúde ali, consegue ajudar vocês. Se vocês têm dúvida, tá passando por alguma coisa aí, precisa de alguma advocacia especializada nesse assunto, entre em contato com o Dr. Erlon aqui, porque o e-mail tá aqui na tela, né? E vai poder ajudar vocês. Se vocês não conseguirem encontrar, pode entrar em contato com a gente que a gente direciona direto pro Dr. Erlon aqui, tá? Com certeza. Se tiverem mais dúvidas, né, alguma outra coisa, a gente realmente recomenda. A gente trouxe esse assunto porque a gente sabe da importância disso, né? Já atendemos clientes aqui que tiveram problemas com isso também, né? Que sofreram. A gente sentiu que aumentou muito no nosso back-office ali da corretora a demanda, principalmente da odontologia ali, né, doutor? Nos últimos tempos ali tá... Eu digo assim, né? A gente protege aí o patrimônio, faz seguro da casa, faz seguro do carro, faz aquela coisa toda, né? Seguro de vida também. Sim. E esquece de estar seguro com a carreira profissional. Isso é importante. A gente segura aquelas coisas que a gente já conquistou, mas a gente não segura as coisas que dão condições pra gente conquistar as coisas. Pois é. Então, e aí vem aquela questão, né? O carro vale X, a casa vale Y, não sei o que vale tanto. Mas quanto vale a tua carreira profissional? Isso aí, a tua reputação no mercado, vamos dizer assim, a clientela conquistada durante quanto tempo, né? Prestando bons serviços. Isso é um valor inestimável, né? E de repente, por conta de uma ação ou por conta de uma difamação em rede social, isso tem acontecido muito. Perde-se muito. Sim, com certeza. Acho que inclusive seria um tema legal para o nosso próximo bate-papo, né? Essa questão mais digital da coisa, né? O que a gente tem de proteção, a gente vê que realmente tem acontecido muito isso, né? Como fazer para se proteger? Quais são as ações que podem ser tomadas aí, né? Quando existem as fake news aí, a gente está falando, tem uma PL rodando aí falando sobre isso, né? Polêmico, então, né? Polêmico, e acho que pode ser um assunto legal para a gente trazer aí também, né? E, doutor, só para a gente finalizar aqui, a gente sempre gosta de terminar a nossa conversa com uma frase, com algo que é às vezes um lema aí da sua vida. Então, tem alguma frase, alguma coisa? Deixa eu puxar só para o doutor ver como é a dinâmica. Você quer começar? Aqui. Então, deixa uma mensagem aqui. Eu falo, a minha mensagem aqui de hoje aqui, entrando no nosso tema aqui do seguro de responsabilidade civil, voltando ao que a gente acabou de falar, a gente segura tudo. Eu falo, eu gosto de andar de bicicleta, gosto de moto. Até da bicicleta a gente tem que ter seguro. Minha bicicleta eu tenho que fazer seguro. Eu falo, às vezes é mais caro do que da moto. Porque acho que a bicicleta é mais, percentualmente falando, é muito caro. Então, assim, cuide da sua carreira. Eu falo, seguro morreu de velho. Você faz o seguro para não ter que usar. Isso aí. Se você for fazer depois que já estava errado, igual a gente falou, não vai cobrir. É isso aí. Essa é a minha mensagem final, doutor. Tem uma mensagem, doutor. Qual seria uma mensagem, doutor, passaria para... Não, eu nem sei o que dizer, mas eu acho que é isso mesmo. O seguro como é que você fala? Precaução e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, tem situações aí que a gente tem condições
plenas de prevenir, tentar evitar que ocorram, e se ocorrerem, ter como resolver. Uhum. O direito mudou muito, né? Antigamente os advogados eram treinados por litígio, para briga, né? O pessoal até dizia que o advogado tinha que ser bom de briga. Tal. Hoje já não é mais assim. Hoje a nossa preocupação é resolver problemas, prevenir os conflitos, e se houver já ter como resolver. E esse mercado de seguro está aí para atender isso, né? É isso aí. Exatamente. Legal. Bom, e a minha frase acho que é um pouco de tudo aqui, só que com outras palavras, né? Tem uma frase do Napoleon Hill, falou: o plano mais seguro é não depender da sorte. É isso aí. Então, assim, a gente sabe, pô, eu sou um excelente profissional, tenho meus gabaritos aqui e tudo mais, mas a gente não sabe quem está do outro lado, né? Como a gente falou muito durante o episódio aqui, às vezes são pessoas mal intencionadas, que querem buscar uma vantagem, que estão precisando de um dinheiro e daí vão atrás de um profissional que às vezes nem cometeu um erro, né? Exato. E vai ter que se defender. Então, esteja preparado para se defender. Acho que essa é a mensagem. Tá bom? Tchau, doutor Erlon. Foi um prazer recebê-lo hoje no nosso programa aqui. Nosso prazer episódio. enorme. Foi muito obrigado legal, novamente por aceitar muito nosso convite. Foi muito produtiva pra gente. Acho que produtivo para todo mundo. De novo, quem gostou, compartilha. Eu acho que todo profissional de saúde deveria escutar o que o Dr. Erlon tem para falar aqui, que contou pra gente aqui os casos e o que você tem que fazer para se prevenir. Tá bem, o prazer é meu, agradeço e ficamos aí à disposição para qualquer dúvida. E espero ter colaborado de alguma forma. Com certeza, demais. Obrigado. Demais, Não só doutor. conosco, com certeza com todos que estão nos ouvindo Com aí. certeza. Se você gostou do conteúdo, mais uma vez, né, dá o like, encaminha para alguém, siga-nos nas nossas redes sociais, se inscreva no canal para ser notificado nos próximos vídeos. Semana que vem, né, dependendo se você está assistindo esse vídeo no seu lançamento, semana que vem vai ter outro, vão ter vários outros vídeos no canal aí também. A gente sempre quer trazer um conteúdo super relevante para você. Se tem alguma dúvida, se tem algum caos na tua clínica que você queira que a gente traga aqui também, entre em contato com a gente, coloca no comentário, coloca aqui, a gente vai com certeza analisar com muito carinho ou nós aqui vamos conversar, vamos trazer um convidado especialista para falar sobre isso. Isso aí. Vamos nessa, Thiago? Vamos aí. Obrigado, doutor. sua audiência. Obrigado, pessoal. Doutor. Fiquem com Até Deus. o próximo Clínica Sem Caos. Valeu. Tchau. Valeu.